Graça e paz, comunidade amada. Recebam um abraço fraterno, cheio de amor, responsabilidade e verdade. Hoje, nós nos reunimos com um propósito que vai além de palavras. É um chamado ao despertar. Porque existem momentos na vida em que algo dentro de nós começa a incomodar. Situações que antes pareciam normais já não fazem mais sentido. Ambientes que antes pareciam seguros, agora geram dúvida. E isso não é confusão, isso é despertar. E é nesse despertar que nós vamos conversar hoje sobre conhecer a verdade, viver a verdade, é experimentar a liberdade que ela traz, com discernimento, consciência e justiça nos dias de hoje. Ouça, você tem ouvidos para ouvir? Ouça. O que o Espírito Santo revela à sua amada igreja. João, capítulo 8, versículo 32, nos revela dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não vem apenas para informar, ela vem para abrir os olhos. E quando os olhos se abrem, a pessoa não vive mais num automático. Ela começa a perceber
questionar, a analisar. E esse é o início de uma vida consciente. Mas por que tantas pessoas ainda sofrem, mesmo vivendo, mesmo buscando? E Oséias capítulo 4, versículo 6 nos revela dizendo: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Aqui está uma revelação profunda. Não é apenas um mal externo que constrói, é a falta de entendimento interno. Quando não há conhecimento, a pessoa fica vulnerável. E quando está vulnerável, confia sem analisar, aceita sem discernir e decide sem entender. E isso abre portas para dores que poderiam ser evitadas. Ouça, amada Igreja do Senhor, quando esse entendimento chega, tudo começa a mudar, porque a pessoa entende que não pode mais viver de qualquer forma. E é nesse ponto que recebemos uma direção clara, prática e necessária para os dias de hoje. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21 nos revela dizendo: examinai tudo, retende o bem. Isso aqui é uma chave de proteção para a vida inteira. Não é rejeitar tudo, não é aceitar tudo, é examinar. E examinar é parar, observar,
analisar antes de confiar. Isso precisa ser vivido em todas as áreas, principalmente quando envolve decisões, pessoas, serviços, profissionais e aquilo que pode impactar diretamente a sua vida. Então, comece a se perguntar: isso que estão me oferecendo está claro ou confuso? Existe transparência ou pressão? Essa pessoa demonstra caráter ou apenas fala bem? E quando se tratar de serviços, atendimentos, empresas ou profissionais, seja ainda mais responsável. Existe certificação, formação ou capacitação comprovada? Possui registro ou autorização para exercer essa atividade? Tem alvará de funcionamento? Está legalizado? Cumpre com suas responsabilidades ou apenas aparenta? Existem referências reais ou só aparência na internet? Isso não é desconfiança. Isso é proteção. Você tem o direito de perguntar. Você tem o direito de verificar. Você tem o direito de entender antes de confiar. Porque quem trabalha com verdade não esconde. Não pressiona. Não engana. Não se incomoda com clareza. E isso está alinhado com um princípio que nos posiciona corretamente diante da vida. Mateus, capítulo 22, versículo 21, nos revela dizendo: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E aqui, com calma e responsabilidade, nós precisamos entender com profundidade, porque hoje esse versículo tem sido usado de forma errada por muitos.
Quando Jesus disse isso, ele não estava ensinando exploração, ele estava ensinando responsabilidade e verdade. Dar a César o que é de César. É cumprir nossos deveres na sociedade com honestidade. Agir com dignidade. Não viver de forma desordenada. Não usar caminhos errados para crescer. Mesmo em um mundo com falhas, quem vive na verdade não pratica o erro, mas quando ele diz dar a Deus o que é de Deus, ele não está falando de dinheiro. Ele está falando da vida. Porque a vida pertence a Deus. O coração pertence a Deus. A consciência pertence a Deus. Então, dar a Deus o que é de Deus é viver em verdade, em justiça, em caráter. É não usar da fé para manipular, enganar ou explorar pessoas. E isso se confirma no que o próprio Jesus disse. Mateus, capítulo 10, versículo 8. De graça recebestes, de graça dai. Ou seja, a graça não se vende, a verdade não se cobra, a fé não se negocia. Tudo que vem de Deus é para gerar vida, libertação e cura, não exploração. E quando esse entendimento entra no coração, a pessoa não é enganada e também não engana ninguém. E isso também precisa ser entendido com clareza. Hoje, muitas pessoas estão sendo enganadas não apenas por falta de cuidado, mas porque existem muitos que usam aparência para se apresentar como algo que não são. Perfis que não representam a realidade, serviços que prometem o que não entregam, imagens manipuladoras, imagens manipuladas, identidades destruídas para enganar. E por isso, o discernimento se torna essencial. Mas
Esse discernimento não é só para fora. Salmos, capítulo 139, versículo 23, nos revela dizendo: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Porque não adianta enxergar o erro no mundo e não ajustar o próprio caminho. Então, além de analisar o outro, comece a se perguntar: eu tenho sido verdadeiro? Eu tenho agido com responsabilidade? Eu estou vivendo aquilo que espero dos outros? E é nesse ponto que a vida começa a amadurecer. Provérbios, capítulo 27, versículo 12, nos revela dizendo: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Ser prudente é perceber antes, é não ignorar sinais, é não se entregar sem entender. E isso não é falta de fé, isso é sabedoria. E quando você começa a viver assim, sua vida muda. Você não entra mais em qualquer situação, você não confia em qualquer palavra, você não decide de qualquer forma. E isso evita dores, evita traumas, evita perdas, mas também forma algo ainda mais poderoso dentro de você: caráter. E quando esse caráter começa a se firmar, algo muito profundo acontece. Mesmo diante de dores vividas, você não se torna alguém amargo. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 17, nos revela dizendo: tudo sofre, Primeiro Coríntios, capítulo 13, versículo 7, nos revela dizendo: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor verdadeiro não se corrompe, ele não se torna vingança, ele se torna maturidade. Perdoar não é aceitar o erro, é não carregar o peso dele dentro de si. E quando você entende isso, a caminhada te leva
naturalmente é um lugar de decisão. Porque agora não é mais sobre o que fizeram com você. É sobre quem você escolhe ser a partir daqui. Mateus, capítulo 7, versículo 12, nos revela dizendo: tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Essa é a base de uma vida justa. Se você não quer ser enganado, não engane. Se você não quer ser ferido, não fira. Se você não quer ser explorado, não explore. E assim, sem perceber, você entra em um chamado para viver diferente, com verdade, com responsabilidade, com dignidade. E essa transformação não acontece de uma vez. Ela começa nas decisões diárias. Escolher a verdade. Escolher analisar. Escolher agir com consciência. E quando você percebe, já não vive mais como antes. Você vive com entendimento. E é nesse lugar que nós nos posicionamos agora. Não como vítimas, mas como pessoas despertas, conscientes e alinhadas com aquilo que é verdadeiro. E desse lugar, agora, nós declaramos: eu conheço a verdade. E a verdade me liberta. João, capítulo 8, versículo 32. Eu não vivo mais na falta de conhecimento porque o entendimento me guarda. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Eu examino todas as coisas e retenho aquilo que é bom. 1 Tessalonicenses,
capítulo 5, versículo 21. Eu não ajo por impulso. Eu ajo com discernimento. Eu sou prudente. Eu observo. Eu analiso. E eu não ignoro sinais. Provérbios, capítulo 27, versículo 12. Eu busco clareza antes de confiar. Eu valorizo a verdade acima da aparência. Eu não sou enganado porque eu vivo com consciência. Eu também não engano ninguém. Eu escolho viver com caráter, responsabilidade e justiça. Eu cumpro meus deveres com dignidade e minha vida é alinhada com aquilo que é correto. Mateus, capítulo 22, versículo 21. Eu permito que Deus sonde meu coração e alinhe meus pensamentos. Salmos, capítulo 139, versículo 23. Eu vivo o amor verdadeiro, que não se corrompe e não se contamina. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Eu trato o próximo com justiça, como eu desejo ser tratado. Mateus, capítulo 7, versículo 12. A cada dia eu cresço, amadureço e me fortaleço. Eu não vivo mais no automático. Eu vivo com entendimento, consciência e verdade. E assim eu caminho em liberdade, proteção e transformação. Amém. Amada comunidade da fé, que a graça e a paz repouse sobre a tua vida. Essa palavra não termina aqui. Ela continua na forma como você vive. A partir de agora. Viva a justiça e seja feliz.